Doutor Estranho fez todo mundo esquecer Peter Parker. Mas o verdadeiro problema não foi MJ e Ned o esquecerem. Foi Peter acabar convencido de que ninguém deveria voltar a conhecê-lo. Deixou de dizer seu verdadeiro nome, afastou-se das pessoas que amava e se refugiou completamente no Homem-Aranha. Porque na cabeça dele, permitir que alguém se aproximasse significava colocá-lo em perigo. Mas o que acontece quando proteger os outros se transforma em uma desculpa para desaparecer da vida deles? E quanta dor você pode reprimir antes de perder o controle? Este é um vídeo em que, mais do que focar em detalhes ocultos, fanservice, vou focar na mensagem emocional do filme. Mesmo assim, este vídeo estará cheio de spoilers, então fica o aviso. E se você gosta desse tipo de análise, deixe nos comentários. No filme Spider-Man No Way Home, o multiverso está se rompendo e começam a chegar vários vilões que sabem que Peter Parker é o Homem-Aranha e Doutor Estranho já não consegue contê-los. Para impedir isso, Peter propõe o feitiço de fazer todos esquecerem completamente a existência de Peter Parker. Ao Peter desaparecer da memória coletiva, elimina-se o vínculo que estava atraindo essas pessoas para o seu universo. O problema é que o feitiço afeta todo mundo sem exceções, incluindo os Vingadores, a MJ e Ned. As pessoas sabiam quem era o Homem-Aranha, mas ninguém sabia quem era Peter Parker. Mas há algo curioso nesse feitiço, é que ninguém o impedia de tentar explicar isso aos outros. Inclusive, no final de No Way Home, Peter vai à cafeteria decidido a explicar a eles o que tinha acontecido. Mas temos que lembrar que MJ quase morreu só por estar perto do Homem-Aranha. Ele entende que devolver as memórias deles também significaria devolver o perigo e sofrimento. Além disso, também percebe que MJ e Ned estão bem e que poderão ir ao MIT sem sofrer as consequências de serem seus amigos. Portanto, foi uma decisão pessoal. Peter tinha prometido procurá-los e contar a verdade, mas ao vê-los felizes, decide se sacrificar e ficar sozinho para protegê-los. E então vamos para Brand New Day, onde Peter se comprometeu totalmente com o papel de super-herói. Vemos que salvou muita gente, mas está sozinho. E dá para notar como sente muita falta de Ned e MJ, a ponto de ficar o tempo todo vendo os reels deles no Instagram, porque quer fazer parte da vida deles, mesmo que seja um mero espectador. É triste que em um momento, MJ pergunta a Ned se ele realmente acha que alguém está vendo esses vídeos, quando em todos os reels que saíram, vemos que na verdade não tem muitas visualizações, mas realmente só importava uma das visualizações, a de Peter. É bonito porque mais adiante vemos que Peter salvou seus amigos vezes demais, sempre estava atento e vigiando. Esse é um dos motivos pelo qual Ned constrói o Spider-Tracker, justamente por estar agradecido pelas inúmeras ajudas do Homem-Aranha. É triste, mas ao mesmo tempo muito profundo. Peter não está sendo obrigado a ocultar sua identidade, mas faz isso porque está tão traumatizado pelos eventos de No Way Home que inclusive mente seu nome para todos. Nunca diz que é Peter, sempre inventa um nome. Na minha opinião, acho que faz isso porque tem medo de que qualquer pessoa, só por conhecer o nome de Peter Parker, corra perigo. E isso é o que chamamos de trauma. Tem tanto medo que reprimiu sua própria identidade, até o ponto em que só ele pode saber quem é, e mais adiante, nem ele se reconhece. E acho que essa é uma das razões pela qual é tão difícil para ele explicar a Ned e MJ o que aconteceu. Peter quer proteger os seus, e a única forma coerente na cabeça dele é se afastando o máximo possível deles. E faz sentido, mas a solidão é muito perigosa. E se a isso você somar trabalhar incessantemente sem nenhum descanso, pode levá-lo a um estado de depressão. Coisa que não é dita especificamente que eu me lembre, mas dá para notar que está deprimido, ou pelo menos com um estado de ânimo baixo. Inclusive, durante todo o filme, ficam brincando que ele é o Spider triste, e Helena se surpreende porque o Spider triste tinha amigos. Então não me surpreenderia se Peter estivesse passando por uma leve depressão, e faria muito sentido com o que acontece depois, quando Peter vai à festa onde estão MJ e Ned. Peter conhece Ned na festa, e depois MJ. Bom, na verdade, MJ e Ned conhecem Peter. Mas o caso é que Peter vê MJ beijando o namorado dela. E isso para Peter foi uma punhalada no peito. Mas não só porque estava vendo a garota que ama beijar outro cara, coisa que por si só já dói muito. Mas neste caso, além dessa dor inicial, Peter percebe que possivelmente nunca mais terá o que um dia teve com MJ. Pensa que ele já tinha muitas dúvidas se deveria voltar para as vidas deles. Para Peter, naquele momento, serviu como um sinal de que nunca deveria contar a verdade a eles.
E esse é exatamente o sentimento que o fez digievoluir. Naquele momento, percebeu que nunca poderia voltar para as vidas deles. Não foram só ciúmes de Peter, algo que muitos podem pensar. Sim, haveria um pouco de ciúmes envolvido, mas o estopim foi acreditar que jamais poderia tê-la de volta. Isso amplifica seu trauma de devo esconder minha identidade a qualquer custo. E se você somar sua carga de trabalho mais a solidão, fez com que começasse a mutar. Então Peter começa a gerar teias orgânicas, já que nossa mente afeta o corpo muito mais do que imaginamos. Mais tarde, há uma pequena explicação sobre o que está acontecendo com Peter, em um documentário sobre aranhas que ele vê, nos dando a entender que é um processo natural das aranhas, que chega a um ponto em que elas têm que trocar de pele, como um renascimento, como um brand new day. E se você parar para pensar, é exatamente o processo de amadurecer. Obviamente, você sempre pode amadurecer. Não é algo que acontece uma vez e pronto. Mas é verdade que chega a um ponto em que sua mente faz um clique. E normalmente, é quando você já passou por muita coisa e está esgotado dessa situação. Pode superar e evoluir trocando de pele e começando um novo dia. Ou pode sucumbir à tristeza e afundar mais no que sente. E para mim, isso é exatamente o que significa a perda de controle de Peter de forma simbólica. Quando seus olhos ficam negros e começa a ser mais agressivo a ponto de quase matar um agente. Isso é Peter sucumbindo aos seus traumas, não os superando. É ele deixando que seus sentimentos negativos tomassem o controle. Mas quando quase mata a gente, vemos como se arrepende e vê o perigo de sucumbir à depressão que tinha. Vê o quão perigoso pode ser. E por sorte, nosso herói favorito tem um coração muito bom e soube perceber, porque muitos não perceberiam. Mas o problema é que Peter tenta resolver seus traumas com um remendo. Está claro que Spider-Man, se perder o controle dessa forma, poderia ser um perigo, e além disso, tinha que salvar pessoas, e não podia fazer isso nessa condição. Mas em vez de treinar, meditar ou seja lá o que for, acabou buscando uma solução rápida e fácil, o inibidor, porque a verdadeira solução para controlar sua mutação é se curar e superar todas as merdas que tem na cabeça. E atenção, que eu disse controlar a mutação, não detê-la, porque a mudança vai acontecer sim ou sim. A única coisa que você pode fazer é guiá-la para uma mudança positiva e que te eleve como pessoa, que é o que aconteceu com Peter no final. Quando finalmente supera suas paradas, a mutação, a mudança não desapareceu, mas Peter aproveitou essa mudança e a direcionou a seu favor. Mas estou me adiantando aos acontecimentos. Voltamos. Depois, o vilão que possuía os demais descobre quem é Spider-Man e ameaça MJ. Peter se adianta e consegue chegar até MJ antes do vilão. Então ela se questiona por que ele a salvou tantas vezes, que a única explicação é que Spider-Man os conhecia, tira a máscara dele e eles se beijam. Mas na realidade, isso não era mais que uma armadilha do vilão. Imagina o que isso deve ter significado para Peter. Não só deu esperanças a ele, como zombou do seu maior trauma. Então, o vilão faz com que MJ se jogue do terraço, mas Peter consegue salvá-la, graças à mutação que teve. Talvez por ter mais potência ao lançar teias, tenha alcançado o MJ mais rápido e a salva. Mas bom, isso é um pouco teoria minha. Depois que descobrem que o vilão não é ninguém menos que Jean Grey, uma mutante nível ômega. Mas claro, agora ainda está bastante imatura em seus poderes, por isso, depois de muita confusão, a capturam. O caso é que Spider-Man volta a dizer a MJ que ela já está a salvo, mas o que ele não esperava é que ela tinha lido a carta que Peter tinha escrito, onde contava tudo o que tinha acontecido. Então MJ fica brava porque Peter deveria ter contado a verdade a eles, e eles decidiriam se ficavam ou iam embora, coisa que faz muito sentido. Mas, como tínhamos visto antes, contar a verdade a eles para Peter, além de condená-los a sofrer ou morrer, era parte do seu trauma devido a todos os vilões que tinham voltado só pelo simples fato de saberem a verdadeira identidade de Spider-Man. Peter, neste momento, acredita que sua mera presença faz mal aos outros, mesmo sendo Spider-Man e tendo salvado muita gente. O problema de estar em um estado depressivo é que você não é capaz de valorizar devidamente as coisas positivas em si mesmo. Mas bom, Peter entende e pede desculpas. Também diz que a ama.
e MJ diz a ele que não o ama. Claro, porque não se lembrava do relacionamento e dos momentos bonitos que passou com Peter. E este é o momento mais doloroso do filme. Nesse momento ele terá sentido mais dor do que qualquer vilão poderia provocar nele. Porque embora Peter já tivesse em mente que nunca poderia ficar com o amor da sua vida, agora tem uma confirmação. Mas não porque ela o tenha rejeitado, porque sabe que MJ não o ama. Entende que MJ não sente o mesmo que ele sente por ela. O mais triste é que ele sabe que ela o ama. Se não fosse pela perda da memória, mas era perder a memória ou perder a vida. E Peter não teve outra escolha. Me diga nos comentários quem não faria exatamente o mesmo que Peter. No fim, é o amor da vida dele. Então Peter não pode fazer nada além de aceitar que nunca mais vai ficar com MJ. Só quem já passou por isso sabe como é. E por isso este filme de Spider-Man parece tão pessoal, porque Peter está vivendo uma situação normal do dia a dia de uma pessoa. Stan Lee o criou com essa intenção. Não está apenas abordando o tema romântico, também tem toda a parte do trauma, da solidão e do excesso de trabalho. E por isso, Spider-Man é o personagem favorito de muita gente, incluindo eu, porque conseguimos nos identificar com ele. E se não é só olhar os infinitos TikToks de pessoas dizendo que são Spider-Man, ou que você não pode ir ao cinema ver o filme se estiver em um relacionamento, porque tem que ir igual ao Spider-Man, pobre, solteiro, com ansiedade. Isso acontece porque as pessoas conseguem se ver nele. Mas bom, no final, Peter a deixa em casa e MJ pede que ele suba e assim cumprimente Ned. Nesse momento, Peter voltou a se sentir como naqueles velhos tempos, quando Ned era seu melhor amigo e quando MJ era sua namorada, mas sabendo sempre no fundo que jamais voltará a ser o mesmo. Para mim, o filme deixa margem para que as coisas possam ser como antes, que Peter volte a ganhar a confiança do seu melhor amigo ou que MJ volte a se apaixonar por ele. Mas acho que na cabeça de Peter, ele entendeu que pelo menos, se não voltar a ser como antes, vai ficar tudo bem. Por isso, no final, quando tenta resgatar Jean e tira o inibidor, consegue finalmente controlar a mutação, porque embora continue com sua dor, sabe exatamente o que fazer com ela sem sucumbir à escuridão. E é disso que eu estava falando sobre a solução para sua mudança física não ser um remendo, e sim algo mental. Peter teve que olhar seu trauma de frente e enfrentar o que vinha reprimindo há tempos. E nesse momento deixou de ser o garoto protegido por Tony Stark para ser um homem e um herói de verdade. No final, Peter se encontra com Ned e ele percebe que ele é Spider-Man, já que se apresenta como Peter. E momentos antes, MJ chamou o Spider-Man de Peter. Mas o caso é que fazem seu cumprimento de sempre. E por isso também acho que há uma possibilidade de que as coisas voltem a ser como eram para Peter. A sensação que me provocou é que o filme não quis encerrar totalmente esse tema e deixar uma abertura para dar um final feliz ao Spider-Man de Tom Holland, já que há muitas teorias de que o UCM seja reiniciado depois da saga de Doom, coisa que para mim seria a melhor opção. Mas tem um vídeo falando sobre isso, usando como exemplo justamente o Spider-Noir de Nicolas Cage. Tem gente shippando a Jean Grey e o Peter. Tem TikToks dizendo para cada MJ que você perder, tem uma Jean. E é interessante essa abordagem, deixar a MJ como o amor que não pôde ser e que Peter acaba encontrando outra pessoa. A mensagem de que mesmo que você tenha perdido alguém que amava, pode amar outra vez. Tem um comentário que eu li e salvei que explica bastante bem por que seria melhor que Peter virasse a página. É melhor para ele seguir em frente. Pode ser difícil, mas é o que tem. Não pode continuar girando ao redor do mesmo mundo uma e outra vez, se esse mundo já não olha de volta para ele como ele olha. Mas sinceramente, não acho que vai acontecer. Primeiro porque nos quadrinhos, pelo que pesquisei, não encontrei nada sobre Spider-Man e Jean Grey juntos. Pelo menos não como casal. Sim, eles se beijaram uma vez, mas parece que ficou por aí. Fora que Jean Grey e Ciclope teriam que acabar juntos. Quase estão destinados a ficar juntos. Então não acho que Jean Grey será um interesse amoroso de Peter. Poderia ser com outra namorada do Spider-Man, como Gwen. Mas também não acho que vão por aí. Para mim, o mais provável é que volte com o MJ por um motivo muito concreto. Por enquanto, não está confirmado outro filme individual do Spider-Man. No final diz que Spider-Man voltará, mas possivelmente em um filme que não é dele. Então será mais fácil desenvolver o amor de MJ outra vez, que ainda bem não é esta Mary Jane. Esta Mary Jane me cai mal e não merece estar com Spider-Man.
Mas esta MJ, a da Zendaya, essa eu gosto. Não acharia ruim se voltasse. Também há a possibilidade de Peter ficar sozinho, mas se realmente reiniciarem o universo, seriam muito babacas se despedissem do Spider-Man de Tom Holland com um final triste. Não analisei cena por cena e sei que deixei passar muitos detalhes sobre Jean Grey ou até Punisher, mas queria focar na parte emocional, principalmente de Peter. E como não tenho o filme para ver, tenho que recorrer à minha memória. Me digam abaixo se você gosta desse tipo de análise, porque não sei se deveria mudar o foco. Deixo para você o vídeo em que falei sobre Spider-Noir e como estamos cansados da fórmula Marvel, caso te interesse. E se quiser ver outra análise sobre traumas e até vícios, recomendo ver o vídeo que fiz sobre Who de Euforia. Inscreva-se, obrigado e nos vemos no próximo vídeo.